Agora vem cá comigo. Existe um tema que está em alta aí, que é uma nova lei que vai começar a valer esse ano sobre a proteção dos nossos dados pessoais na internet. Eu convidei o Dr. Fernando Pérez, que é advogado especialista em crimes cibernéticos, que fazia tempo que não vinha aqui, eu estava com saudade já. Tudo bem, Fer? Saudade, Fer. É um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui contigo. O prazer é todo meu. Veio com um óculos super estiloso, que ele Por sabe que sua eu causa. acho super legal. Muito Eu obrigada. gosto bastante. Imagina, Um sempre excelente prazer. 2020 para você, Para viu? todos nós, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Obrigada. O Fer, o que é essa nova lei que está se falando aí? O que é isso? Me explica. Veja, né, até hoje, né, talvez nós tivemos algumas experiências, por exemplo, recebendo e-mails de diversas empresas, por exemplo, que a gente não conhece, né, empresas, por exemplo, que recebem o nosso banco de dados, nossas informações, sem mesmo a gente saber. Então, existe hoje uma cultura muito perigosa, Fer, que a gente vai e faz um cadastro presencial também, às vezes até escrito, mas principalmente, mais de 90%, 95% dos casos, em uma loja virtual, quando a gente vai participar de uma promoção, a gente faz um cadastro em um site, em algum lugar, só que a gente não tem uma garantia que esses dados eles vão ser usados de uma forma devida, ou seja, que as pessoas, né, aquela empresa que a gente deu, que forneceu aqueles dados, vai utilizar somente ela, que ela não vai compartilhar sem a gente saber. E pode parecer algo um pouco simples em alguns momentos, mas isso pode ser muito perigoso para a nossa privacidade, porque os nossos dados pessoais, né, eles acabam revelando muito sobre nós. A internet, ela sabe mais sobre nós do que nós mesmos, né? Ai, que medo, em porque muitos eu faço casos. cadastro em tantos sites, Fernando do céu. Mas além daquelas informações que nós digitamos, que nós inserimos na hora de fazer um cadastro, na hora de participar de um site, uma rede social, existem muitas outras informações que eles pegam sem a gente saber, né? O próprio celular, a localização, por exemplo. Olha. Sabe que, assim, tecnicamente é possível, eu não estou querendo criar um caos, né? Mas assim, um aplicativo, ele pode até saber quais outros aplicativos que a gente tem instalado no nosso celular. Agora a gente pode parar e perguntar por que alguém ia querer saber isso, né? É claro que não é necessariamente para bisbilhotar a nossa vida, mas nós temos a nossa privacidade. Ninguém precisa ficar sabendo, né, outros aplicativos ou o que a gente precisa ficar sabendo, o que a gente faz no celular ou no computador nesses casos. Mas se os nossos dados eles vazarem, caírem nas mãos erradas, muitos golpistas têm utilizado esses dados para abrir contas bancárias, por exemplo, em nosso nome, para entrar em contato com outras pessoas em nosso nome e por aí vai. Então essa legislação, ela vem a combater o uso indevido dos dados pessoais pelas empresas. Hoje existe uma cultura que assim a empresa ela pega os nossos dados e faz o que quiser. Então essa legislação ela vem a combater, ela vem a falar quais são os direitos e deveres, os nossos direitos, né, em relação aos nossos dados pessoais e os deveres das empresas para proteger esses nossos dados. Entendi. Que maravilha isso, né? Que bom. Extremamente importante para todos nós. Agora, Fernando, quais são as principais preocupações que a gente, como consumidor, como, né, pessoas que ficam no celular o dia todo, não adianta, a gente trabalha no celular, daí aparece alguma coisa, gostei, vou me cadastrar, vou pôr aqui meu cadastro rapidinho, vou fazer uma compra aqui rapidinho, põe todos os dados do cartão, uma loucura. Quais são as principais preocupações que a gente tem que ter na hora de preencher alguma coisa na internet? Veja, a gente tem que começar a cuidar dos nossos dados também, além da legislação que é importante, a gente precisa dar essa importância. Veja, na hora de fazer um cadastro, por exemplo, em uma promoção, em uma loja virtual, em uma rede social, primeiro a gente precisa ver se aquelas informações não estão em excesso, se a gente realmente precisa colocar aquelas informações. Não ficar compartilhando e-mails, dados cadastrais, sem ter essa consciência. Agora, temos que tomar muito cuidado na hora de fazer uma compra, como você falou, existem centenas, milhares de sites falsos que eles são preparados justamente para pegar os dados do nosso cartão de crédito, por exemplo. E assim, com o nosso nome, com as informações que a gente insere, com o código de segurança, ele já consegue fazer uma compra. Então eu tenho que tomar, na hora de eu inserir determinadas informações, né, eu tenho que tomar muito cuidado. A legislação, ela vem a falar, ela diferencia dados pessoais e dados sensíveis. Veja só. Qual é essa diferença? Dado pessoal é aquele que pode identificar a nós de alguma maneira. Por exemplo, um CPF, ele vai conseguir identificar a gente pontualmente, né? Mas a gente fornece o nosso CPF, uma pessoa saber só o nosso CPF, não quer dizer que vai ter profundas informações. Mas, por exemplo, né, se esses dados estiverem compartilhados de forma indevida, através de um CPF ela consegue saber muito mais informações, nossos vizinhos, os nossos familiares, a empresa que a gente trabalha, a partir disso é perigoso. Mas existe uma outra questão que são os dados sensíveis. Orientação sexual, orientação religiosa, orientação política.
todas essas informações, né? O porquê que um site ele precisa saber qual que é a nossa orientação política, por exemplo? Verdade. Né? Nunca parei para pensar nisso. Né? Uma rede social, ela consegue entender quais são os nossos gostos, o que que a gente, né, que tipo de leitura que a gente faz, nossa orientação política e por aí vai. Será que essas informações realmente são necessárias, né, num site, numa rede social, num aplicativo, por exemplo? Né? Nós falamos sobre localização. Às vezes a localização do nosso aplicativo geralmente está ligada. E por que um aplicativo, às vezes um jogo, por exemplo, que a gente tem, né, que os nossos filhos têm, a gente tem que tomar cuidado, né, a celular, tablet na mão de crianças, por exemplo, né? Por que um aplicativo ele vai querer saber a nossa localização? Né, isso pode ser muito perigoso se um criminoso ir ali acessar. Né? E muitas vezes... Tem vários sites que a gente abre, às vezes, esses dias eu estava até num site famoso aí de compra na internet e ele pede assim, esse site quer a sua localização, permitir ou não permitir? Pois é. Então, nessa hora a gente faz não permitir sempre, Fernando? Não, porque assim, muitas vezes esse site ele quer talvez ajudar na hora de fazer, por exemplo, dizer se tem um produto próximo, ajudar na hora da entrega. Entendi. Mas assim, não, que vantagem que nós temos em ficar fornecendo essas informações sempre? Eu faria o seguinte, eu não permitiria nada, eu não daria nenhuma dessas informações e se precisar passar alguma informação ali, a gente tem que analisar bastante, né? Mas sem a gente fornecer esses dados, essas informações, um site, um aplicativo já pega bastante coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a legislação ela vem a combater essa questão, ela vai começar a valer a partir agora do meio do ano, a partir de agosto. Então assim, as empresas que elas não se atentarem a essas questões, elas podem ser responsabilizadas, mas cabe muito a nós também, Fer, ter esse controle, né? Esse cuidado, esse cuidado. Veja que assim, quando uma dessas responsabilidades, se a gente faz uma compra virtual, depois de entregue, por exemplo, esse produto, não são todos os dados que a empresa ela tem que ter sobre nós. Determinadas informações ela tem que excluir por obrigação da lei. Se a gente faz um cadastro em uma empresa, a gente não tem mais esse relacionamento com a empresa, ela não pode mais utilizar, ela é obrigada, por lei, então, a excluir esse cadastro. Isso a gente precisa observar. E se por um acaso, algum site, algum aplicativo, uma loja virtual, qualquer lugar que tenha o nosso cadastro e a gente se sentir incomodado de alguma maneira, a gente não quiser compartilhar isso, eu posso pedir para que eles excluam. E isso faz parte da legislação também. Daí como é que doutor Fernando? Vai ser fiscalizado? Essas empresas vão ser fiscalizadas se estão realmente deletando ou não? Excelente. Existe uma autoridade, um órgão que foi criado que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade vai então trabalhar na fiscalização das empresas para verificar se elas estão cumprindo com todas essas questões. A legislação brasileira, o Brasil ele não é pioneiro nessa legislação. Os Estados Unidos já tem uma lei forte, a lei europeia de proteção de dados é extremamente forte e rígida nessas questões, e aqui no Brasil a gente vai ter essa autoridade que vai ajudar na fiscalização. Mas caso, por exemplo, nós identifiquemos alguma inconformidade, identifiquemos algo errado, por exemplo, num site, no aplicativo, a gente mesmo vai poder fazer uma denúncia, né? E essa empresa ela vai ter que responder, ela vai ter que demonstrar, ela vai ter que provar se ela está utilizando esses dados indevidamente ou não. Existe uma cultura hoje das empresas, isso acontece até hoje, que assim, eu vou pegar todos os dados possíveis de uma pessoa, depois eu vejo o que eu faço com eles. Compartilho, muita gente vende e por aí vai, né? Gente, o pessoal... Nossa, eles comercializam dados. Comercializam os nossos dados. Pelo amor de Deus. E o custo não é baixo, porque com mais informações tem sobre nós, né, é mais qualificado também esse cadastro. Às vezes, muita gente, por exemplo, quando logo se aposenta, recebe uma ligação, por exemplo, de diversas empresas, né, de auxílio previdenciário. Como que alguém que aposentou já recebe, né, um contato, por exemplo, em muito pouco tempo, né, depois de tudo isso? Então, assim, esse é um exemplo, mas imagine só, daqui a algum tempo, né, nós sermos importunados na hora de entrarmos numa loja, na hora de a gente entrar num shopping, na hora de a gente fazer uma compra, várias informações. Isso já acontece de uma forma agressiva, mas a gente às vezes acaba não percebendo. Só que para que tudo isso não vire um caos,
É só a gente continuar fazendo o que está fazendo. Fornecer dados sem... A gente fornecer os nossos dados, as nossas informações e sem ter cuidado e as empresas não terem essa segurança também. Por isso que uma legislação como essa é extremamente importante para os nossos dias. Agora, uma coisa que você me falou aí de código de segurança do cartão de crédito, que eu fiquei meio preocupada. Uma pergunta pessoal. Eu peço muita comida daqueles aplicativos de comida. Então, como a gente pede em casa quase todos os dias, eu deixo já registrado lá. Eu já fazer pedido, ele nem pede o número que tem atrás do cartão, mais nada disso. O que você me fala disso? Olha só, nada é 100% seguro quando se fala em tecnologia. Ponto. A gente não pode presumir que nada seja 100% seguro. Existe uma expectativa de que o aplicativo ele seja seguro, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, os dados de cartão de crédito no aplicativo e esse aplicativo ele faz a compra automaticamente, não quer dizer que o fornecedor, seja de comida ou de algum de outro produto, ele vai ter acesso a essas informações de cartão. Não deve ter. Existe uma responsabilidade muito grande da empresa, do aplicativo, quem desenvolveu o aplicativo, de manter esses dados seguros. É aí que está o problema. Existem já centenas, talvez milhares de grandes vazamentos de dados, né, de empresas nacionais e internacionais, e inclusive muito recentes. Agora, esse ano, nós tivemos casos, por exemplo, de vazamento. Daí, às vezes, vaza um e-mail com uma senha. E daí vaza um cadastro, por exemplo, de uma loja virtual com login e senha, né? Com e-mail e uma senha. Será que a gente usa a mesma senha para todos os sites, para tudo que a gente utiliza? Será que se a pessoa tiver uma senha nossa, ela consegue entrar em outros lugares? Ela consegue entrar no nosso e-mail, por exemplo? Veja que lá a senha da rede social, a senha lá da loja virtual, será que é a mesma do e-mail? Por aí vai. E existem diversos outros casos de vazamento de dados de cartão de crédito, vazamento de endereço, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, resumindo, todo cuidado é pouco quando se fala em internet. Sempre. O cuidado tem que ser redobrado, triplicado, para que a gente não tenha uma grande dor de cabeça. Fer, muito, muito, muito obrigada. Eu já vou tirar o meu cartão de lá, que já está certinho lá, registrado. Já vou digitar toda vez que eu for comprar. Cuidado sempre para que a gente possa utilizar a internet da forma mais correta e segura. Mais saudável. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar contigo. Beijo para você, querido. Obrigada.